Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Biomedicina Pura. Meu nome é Thaís, eu sou biomédica especialista em hematologia e o assunto de hoje são os tipos de anemia. Então, hoje é o vídeo 3 da nossa sequência aqui de anemias. E se você perdeu os vídeos anteriores, eu vou deixar o card deles aqui em algum lugar, você clica para você poder assistir. E se você não está inscrito no canal, se inscreve para você não perder mais nenhum conteúdo e ativa o sininho. Então, eu já vou compartilhar aqui a tela com vocês, né? Como vocês já sabem, e vamos começar a falar do que interessa, né? Vamos lá. Então, só para a gente retomar um pouco, esse é o nosso mapa mental. E eu comecei falando o que caracteriza, né, uma anemia. A anemia ela é caracterizada, de modo geral, pela perda de massa eritrocitária. E a gente consegue avaliar através de alguns índices hematimétricos, não só a hemoglobina, e sim pela contagem de eritrócitos, pelo VCM, HCM, CHCM, contagem de reticulócitos, presença ou não de policromasia, tá? Todos esses itens em conjunto é o que vão dizer qual tipo de anemia é, tá? O hemograma, como a gente sabe, ele tem vários índices hematimétricos e o conjunto deles é que vai dar uma resposta pra gente, tá? Avaliar um único índice hematimétrico sem avaliar o restante tem uma grande chance de trazer uma hipótese diagnóstica errada, tá? Então sempre avalie o conjunto. Então vamos lá, eu vou falar aqui um pouquinho de quais são essas anemias e vou falar de achados laboratoriais, né? Porque como vocês já sabem, eu trago conteúdos aqui focado para você que é biomédico, para você que quer trabalhar na bancada, quer trabalhar com análise clínica, não importa qual é a profissão. Então vamos lá falar de tipos, quais são elas e os achados laboratoriais para facilitar a nossa vida lá na bancada, né? Então vamos lá. Quais são essas anemias, né? Então eu coloquei aqui anemia ferropriva, megaloblástica, falciforme, talassemia, anemia hemolítica, anemia de doença crônica e por perda aguda de sangue. Tem bastante, né? Mas vamos lá. Vamos começar, deixa eu só fechar esse aqui. Bora lá. Anemia ferropriva. Anemia ferropriva, ela é uma anemia carencial por ferro, né? Como a gente já sabe, né? O nome já propriamente já diz. E o que a gente vai encontrar nesse hemograma da anemia ferropriva? A gente vai encontrar microcitose e ela vai ser hipocrômica, tá? E como eu falei lá na outra aula, o micrócito ele é encontrado quando? Ó, quando a gente tem um VCM inferior a 82, certo? Vamos para a próxima anemia, que é a anemia megaloblástica. A anemia megaloblástica é aquela de deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico, ou por baixa ingestão, ou a deficiência de má absorção, né? Que é o que acontece na anemia perniciosa. E quais são os achados laboratoriais? A gente vai encontrar um VCM superior a 110, e quer dizer o quê? Que é uma macrocitose, tá vendo? Aqui, ó, o VCM superior a 98 é macrocítica. Então, a gente vai ter uma macrocitose com um VCM superior a 110, neutrófilos hipersegmentados. Se você encontrar mais de 5 neutrófilos hipersegmentados em conjunto de um VCM de 110, pode ter certeza que é uma anemia megaloblástica. E em alguns casos, a gente pode encontrar pancitopenia, que é no caso da vitamina B12, tá? Então, vamos para a próxima anemia. Anemia falciforme. Espero que vocês tenham pego o caderno de vocês aí, que eu esqueci de falar no comecinho, mas estão com o caderninho aí, né, gente? Então, vamos lá. Anemia falciforme. A anemia falciforme, né? Fiz um resumão aqui a respeito da teoria dela, que é uma mutação que substitui o ácido glutâmico por valina na posição 6 da cadeia beta da globina. A hemácia com globina mutante, quando desoxigenada, se torna clássica forma de foice, perdendo a flexibilidade necessária para atravessar os capilares, tá? E quando as pessoas que têm anemia falciforme, quando elas entram em crise, né, em crise falcêmica, é porque tem muita hemácia lá nos capilares e aí começa a causar dor. E aí vamos ver quais são os achados laboratoriais, né? Ela é uma anemia crônica, então vai ter uma hemoglobina baixa.
E o achado laboratorial mais importante, assim, que a gente consegue visualizar, lógico que é a hemácia em foice, juntamente com os corpúsculos de Hall-Joly, tá? A gente também vai encontrar esquizócito, a gente vai encontrar eliptócito. A morfologia dessa lâmina é sempre bem florida, sempre vai ter bastante, tá? Bastante morfologia diferenciada nessa lâmina, ainda mais quando eles estiverem em crise falcêmica, tá? E o paciente interna, né, geralmente, quando ele tá em crise, tá? Quando ele não tá fazendo acompanhamento, e aí ele começa a ter uma crise, é quando ele interna. Beleza? Próxima anemia que eu separei aqui para vocês é a anemia talassêmica. E a anemia talassêmica é uma doença hereditária de defeito genético na síntese de uma ou mais cadeias globínicas. Existem dois tipos de talassemia, a alfa e a beta, que podem se manifestar como menor, que é quando tem só um traço talassêmico, intermediária ou maior. E quais são os achados laboratoriais dessa anemia? A gente vai encontrar microcitose, hipocromia e reticulócitos aumentados. Então, quer dizer que a gente vai ver a policromasia, tá? Então, lembrando aqui que os micrócitos a gente encontra quando o VCM está inferior a 82, tá? E a policromasia, tá? Moderada ou acentuada, a gente vai encontrar quando o reticulócito estiver superior a 2%. E não vamos esquecer que às vezes o médico ele não pede o reticulócito, mas a gente tem que descrever como que tá a policromasia do paciente, tá? E aqui a gente já sabe, tá? Se a gente encontrar microcitose, hipocromia, reticulócito superior a 2%, a gente pode colocar a policromasia, tá? Eu sei que nem todos os equipamentos fazem a leitura de reticulócito, tá? É uma tecnologia até um pouco mais avançada para fazer o reticulócito no próprio equipamento. Mas tem lugares que tem, e se você não tem a contagem de reticulócito no equipamento, você observar a policromasia, pode colocar, tá? Coloca na sua observação que tem policromasia. E aí, vamos falar agora de anemia hemolítica. A anemia hemolítica tem, 4 anemias hemolíticas aqui para me falar para vocês. Então, vamos começar pela esferocitose hereditária. O que é a esferocitose? Ela é uma desordem da membrana do eritrócito que altera a flexibilidade da hemácia com destruição precoce e varia entre anemia discreta ou uma grave anemia hemolítica. O achado laboratorial, né? O próprio nome já diz, a gente vai encontrar esferócito, tá? Próxima anemia hemolítica é a de deficiência de G6PD. A deficiência dessa enzima diminui a capacidade da hemácia de manter-se íntegro frente a agentes oxidantes, tá? E aí, o que a gente vai encontrar? Bem característica dessa anemia é o corpúsculo de Heinz, tá? A gente consegue ver o corpúsculo de Heinz no esfregaço sanguíneo, tá bom? Outra anemia hemolítica é a anemia hemolítica autoimune, que ocorre quando tem uma destruição precoce das hemácias, que acontece por conta dos anticorpos, né, que são fixados aos antígenos da membrana eritrocitária e que determina uma série de reações em cascata, que termina na lise das células. E quais são os achados que a gente pode encontrar? A gente vai encontrar microesferócitos, aquelas hemácias mordidas, que se chama bite cells, e também eritroblastos. Qual é a próxima anemia hemolítica? Anemia hemolítica microangiopática. Ela vai ter hemólise microvascular causada por fragmentação dos eritrócitos normais. Ela é a síndrome hemolítica urêmica e a púrpura trombocitopênica são causas primárias, tá? E aí, clinicamente, como é que constata, né, esse quadro todo aqui? A gente constata pela tríade de anemia, plaquetopenia e insuficiência renal aguda. A próxima anemia é a anemia de doença crônica, que é uma anemia normocítica e normocrômica que pode ser de leve a moderada. E tem causas multifatoriais, né? Doenças infecciosas, autoimune, neoplasia ou insuficiência renal crônica, né? Propriamente dita. E tem também a perda aguda de sangue, tá? E é muito comum na anemia hiperproliferativa. E perdas de até 15% do volume sanguíneo são normalmente toleradas por mecanismos, tá, compensatórios do nosso organismo. Então, muitas vezes, quando colhe o hemograma, se acabou de ter aquela perda, pode ser que o corpo ainda esteja na fase de compensação e não seja tão evidente, tá, essa perda.
de sangue. E no choque hipovolêmico ocorre a perda sanguínea global, de forma que os valores hematimétricos podem permanecer normais e não refletem imediatamente a extensão da perda sanguínea, tá? É isso que eu acabei de falar. Então, o assunto de hoje são quais são, né, essas anemias, quais são os tipos, juntamente com seus achados laboratoriais, que eu separei aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa série de conteúdos sobre anemias e um beijo e até a próxima!